Calorosas saudações, e hoje temos o homem que mais vezes foi comparado ao Capitão Eagle, o que até faz sentido, porque da forma como está a fazer campanha, até ao fundo do mar é capaz de ir tentar pescar votos, o que faz sentido. Ora, já agora, antes de irmos para o vídeo, metam like, subscrevam e partilhem também nas vossas redes sociais. Tem o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ora, temos o Almirante Gouveia Melo, que ontem foi entrevistado. Eu queria reagir aqui e analisar os momentos mais marcantes da entrevista, que, diga-se de passagem, foi, talvez, no meu entender, claro, a melhor aparição que o Gouveia Melo teve. Ele também não tem tido as melhores aparições públicas, é limitado a nível comunicacional, no meu entender, tem outras valências, mas a comunicação não é propriamente a maior delas. Mas sem mais demoras, vamos ver e já faço comentários. Gouveia Melo diz que não percebe o que levou André Ventura a concorrer às próximas eleições presidenciais. Admite que teve um almoço com o presidente do Chega para discutir o apoio à candidatura, mas concluiu que não havia pontos em comum. E numa entrevista à SIC, sublinha ainda que costuma votar no PS e no PSD. Se é no chamado centrão político que mora a maioria dos eleitores, Gouveia Melo faz por lhes agradar. Eu represento esses portugueses. Sou um português que também já votei muitas vezes no PS, outras vezes no PSD, porque me situo nesse centro e nesse espaço político. Nada na manga, mas ajusta de imediato a mira ao ditado popular de que tudo o que vier à rede é peixe. Não rejeito nenhum voto, nem da extrema-esquerda, nem da extrema-direita. O Presidente é um tribuno do todo que é a União Nacional. A União Nacional não é a União Nacional no sentido antigo. Tropeça no incómodo das palavras perigosas e logo acrescenta a jura de que não quer nada com o Chega, embora admita uma espécie de namoro ao almoço em casa do apoiante Mário Ferreira. Para que seja claro, eu almocei com o Dr. André Ventura. Não vou explicar ou contar todo o almoço. Só lhe vou dizer que o grande objetivo foi esclarecer as posições mútuas e os nossos entendimentos mútuos, o nosso posicionamento político. E nós chegámos à conclusão óbvia que não tínhamos interseções. Má escolha de palavras, porque se a conclusão era óbvia, porque é que houve esse almoço para esclarecer, não é? Enfim, vários pontos aqui na entrevista, ou pelo menos nestes segmentos da entrevista de Gouveia Melo. Em primeiro lugar, a parte do tudo o que vem à rede é peixe é bem jogado pelo Almirante, obviamente. Isto é uma eleição pessoal, não é uma eleição partidária, e portanto o máximo de números ou de espaços ideológicos que se conseguir aproveitar melhor para o Almirante Gouveia Melo ou para qualquer candidato, mas no caso dele, ele diz que está ao centro e, portanto, aí talvez até consiga ir buscar votos mais à esquerda ou mais à direita. Agora, eu no lugar dele, e os pormenores na comunicação fazem toda a diferença, eu compreendo que o Gouveia Melo queira ir buscar votos ao espaço ideológico da extrema-direita e da extrema-esquerda. Agora, se quer ir buscar esses votos, que eu presumo que se esteja a referir ao Bloco de Esquerda, ao PCP e ao Chega, é errado, numa entrevista, denominá-los como extremistas. A principal coisa... Aliás, a primeira coisa que alguém não deve fazer quando quer o voto de alguém é chamar-lhe inerentemente extremista, que é o que está a chamar aos eleitores do Bloco, do PCP e do Chega. Ele até pode ter essa opinião, que representam a extrema-esquerda ou a extrema-direita, que no caso, a nível académico, nem representam. Nem o Bloco, nem o Chega, nem o PCP. Depois a nossa opinião pessoal até pode divergir disso. Mas no papel, na teoria, não representam. São partidos radicais, mas democráticos. Demo-radicais. Aceitam o jogo democrático, simplesmente querem mudar não as regras do regime, mas as regras do sistema radicalmente. Têm concepções sociais diferentes. E dentro do regime democrático, tudo certo com isso. São opiniões divergentes. O problema é que hoje em dia as pessoas parece que têm maior dificuldade em conviver com isso. Não é a melhor estratégia por parte do Almirante em chamá-los extremistas, indiretamente, ao dizer extrema-esquerda e extrema-direita. Mas pronto, eu também não sou assessor comunicacional do Gouveia Melo, nem seria se me contratassem, mas pronto, é só o meu parecer. Acha que esse eu não vou falar mais sobre este assunto, até porque os factos vieram comprovar isso, que nós vamos ser adversários políticos numa candidatura presidencial. E, curiosamente, essa candidatura, a primeira coisa que fez, verdadeiramente, foi atacar a minha candidatura. Sobraram dúvidas, mas o candidato meteu uma cerca na quinta.
André Ventura pediu desculpa aos portugueses por ter chegado a acreditar em si. Como é que responde às críticas de se ter rodeado das pessoas erradas e de trazer o pior que o sistema tem? Não tenho que responder a essas críticas. Eu sou apoiado por muita gente. O Ventura não pediu desculpa por apoiar o governo. O Ventura gosta do Gouveia e Mel. Gosta, sempre gostou. Não deixou de gostar agora. Sempre gostou. O Ventura sabe é que dentro do partido dele há muita gente que não gosta do Gouveia e Mel. É um pau de dois bicos. Há quem goste e há quem não goste. E quem não gosta lá muito. E portanto sabe que teria que fazer esse distanciamento porque precisava também de base interna e, sendo ele próprio a candidatar-se, tinha que assumir esse mesmo erro. Agora, o meu conselho para o Gouveia e Mel era ver mais conferências de imprensa do Ruben Amorim. E nem estou a gozar. Nem estou a gozar. O Ruben Amorim, com uma situação muito pior no Manchester United, com um pouco mais de honestidade e um pouco mais de abertura naquilo que acontece naquele clube, absolutamente destruído, tem uma melhor comunicação e mais à vontade do que o Gouveia e Mel, que está em primeiro nas sondagens para as presidenciais. Eu sei que o exemplo se calhar não é o mais político, mas em termos de comunicação faz toda a diferença. Mas toda a diferença. O Gouveia e Mel aqui claramente está a tentar esconder aquilo que se passou no almoço com o André Ventura. E não deveria esconder. Obviamente que falaram de coisas pessoais, não é? Obviamente isto acontece, é um almoço de 3 horas ou 2 horas, fala-se de muita coisa. Agora, politicamente, deveria ter sido mais aberto. Falaram de quê? Falámos de ideologia. Falámos do porquê do André Ventura ter saído para o Chega. Falámos do porquê de eu nunca me ter metido na política. Falámos do porquê de eu achar que, tal como ele até, os partidos não fazem isto e não fazem aquilo. Ou seja, pequenos pontos de ligação e de similitude que o eleitorado pode pensar, olha, conversa interessante, até gostava de ter ouvido. Dava um bom debate na televisão, que vai haver. Não é? Acho que o Gouveia e Mel aqui peca nestes momentos. São coisas que podem parecer simples, mas acabam por não ser. E fazia muita diferença para o beneficiar a nível eleitoral e comunicacional principalmente. Uma provocação, mas quis começar a entrevista com um ataque ao novo adversário. Eu não percebi bem porque é que ele entrou verdadeiramente nestas presidenciais. Eu queria fazer primeiro uma observação. Eu não sei se nós estamos a concorrer para umas eleições presidenciais ou uma segunda volta de legislativas. Há uma partidarização destas presidenciais. Cada partido parece que vai entrar com o seu próprio candidato. Mas se os apoiantes não forem partidos, como nos casos do próprio, Gouveia e Mel já não vê problema. Nenhuma dessas pessoas tem influência suficiente sobre mim para me fazer mudar a minha trajetória. E para quem antes o colocou à direita, aparece agora a defender a formação da geringonça no Parlamento. Na minha opinião, foi a democracia a funcionar. Porquê? Porque a direita, na altura, não conseguiu formar um governo estável. E o que faria Gouveia e Melo se o Chega ganhasse as eleições com uma maioria de PSD e PS no Parlamento? Eu daria posse a qualquer coligação que permitisse a governação. Se fosse à direita, fosse ao centro ou fosse à esquerda. Chegada a imigração, veio outra vez, uma no cravo, outra na ferradura. Temos que olhar para a imigração como um bem necessário, mas controlado. Não devemos trazer gente que tem uma cultura de tal maneira diferenciada que depois é muito difícil de integrar. E termina aqui, depois só o final da reportagem, depois em voz off. É assim, eu concordo, esta parte final do Gouveia e Mel, eu concordo a 100%. Por partes. A primeira, eu não acho que seja dar uma no cravo e outra na ferradura por legitimar a geringonça. As pessoas de direita podem não gostar, ou de centro, centro-direita, também podem não gostar do que eu vou dizer, mas a geringonça teve toda a legitimidade para governar Portugal. A direita é que ainda acha, desculpem dizer isto assim, mas numa espécie de grupeta de asiados que a geringonça não tinha essa legitimidade. Tinha. Porquê? Porque a direita não tinha maioria parlamentar. E aqui o Almirante tem razão. O Almirante ou qualquer pessoa que diga isto. A geringonça tinha mais do que legitimidade para governar o país. Se tinha qualidade era outra coisa. E viu-se o porquê. Mas legitimidade do ponto de vista do contexto parlamentar, tinha. Porque o objetivo aqui em Portugal não é quem fica em primeiro nas eleições. Isso não dá legitimidade a ninguém para governar. O objetivo aqui num regime semipresidencialista com tendências parlamentares é quem forma uma maioria no Parlamento. Na altura o Costa formou-a. Mas foi que os como não interessa. Formou-a. Portanto, tinha legitimidade parlamentar.
e governou assim 8 ou 9 anos. Bom, 8 ou 9 anos não, mas governou para aí 7 com geringonça e mais 2 ou 3 com maioria absoluta. Portanto, aí concordo com ele. Nesta parte final, eu também concordo na questão da imigração, não é? Agora, devido é que este discurso que o Almirante esteja a ter seja um discurso que talvez as bases mais à esquerda do PS, onde ele próprio também diz que se enquadra, vão ao encontro daquilo que ele estava a dizer, não é? Portanto, ao mesmo tempo que tem um discurso que até se pode assimilar muito ao do Ventura, não na forma, mas no conteúdo, ao mesmo tempo diz que se revê do espaço ideológico do PS também, ou seja, é aqui uma salada ideológica que é para evidentemente ir buscar votos a todo o lado. Eu percebo, é a estratégia, faz parte, não é? Faz parte. Digam-me a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais, código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.